O que mais me fascina no mundo dos videogames é que eles têm o poder de ser virtualmente qualquer coisa. Dentro daquele espaço, você pode ser você pode ser muitos, você pode ser algo ou até ser tudo. Demorou, mas com o tempo, videogames perceberam que poderiam ser mais do que xadrez, não apenas um conjunto de regras cujo objetivo primário é vencer, ao transformar regras em narrativas e fazer o uso da estética e interatividade para passar emoções, ideias ou perspectivas. Videogames poderiam ser arte. Mas e se arte se transformasse em um videogame? Já nas minhas primeiras horas, Horizon rapidamente subverteu qualquer expectativa que eu tinha. Eu realmente não esperava que o novo jogo dos desenvolvedores do tecnicamente brilhante, mas narrativamente pobre que o Zone, seriam capazes de sair da zona de conforto para entregar uma história original tão provocativa e um mundo tão instigante, expansivo e inquisitivo, lotado de ambição e confiança. Horizon Zero Dawn não é um blockbuster padrão, o jogo não foi puramente moldado em torno da emoção de destruir dinossauros gigantes, e sim em torno da natureza humana. Ele é sim um jogo de ação, mas a história enfatiza e questiona o progresso social e empatia acima da violência. Ele não desafiou só a minha habilidade com os controles, como também a minha visão de mundo, e foi isso que marcou tanto a minha experiência com o jogo. Misturando ingredientes bem familiares da série The Witcher, como ambiguidade, contexto histórico e cultural, com a incrível capacidade e diversidade do estúdio, a Guerrilla finalmente conseguiu mostrar do que é capaz. Eu adorei como Horizon trabalha e incorpora a quebra de expectativa de várias formas. A começar pela ambientação, que mistura elementos de fantasia medieval e futurista em uma coisa só. Uma mistura que faz referências tanto à arte paleolítica, como à realidade multifacetada e híbrida da arte pós-moderna. A visão criativa desse mundo pós-apocalíptico me envolveu imediatamente. O jogo se passa muito tempo depois de um evento tecnocataclísmico, que levou a sociedade a entrar em colapso, num ponto em que os humanos esqueceram como as máquinas ao seu redor funcionam. As pessoas agora olham para as máquinas, mesmo aquelas que poderiam provavelmente melhorar suas vidas, com desdém e uma ignorância calcificada no tempo. Estabeleceu um fundamento proveitoso para novas crenças religiosas e medos. A humanidade ressurgiu como uma sociedade tribal e primitiva. O grande acerto é que, assim como a CD Projekt, a Guerrilla buscou se aprofundar na sua própria história e dos seus antepassados do norte e leste europeu, para trazer à vida uma mitologia pouco representada no mundo dos games. Isso complementa a ambientação futurista da arquitetura aos ambientes, com influências das culturas nórdica e celta, de forma muito autêntica. Uma coisa curiosa que o Horizon faz de forma muito diferente ao The Witcher é que, de acordo com o diretor narrativo de Horizon, John Gonzalez, todo o folclore e história foram construídos em cima das artes conceituais produzidas para o jogo, e não o contrário. Elas eram tão ricas e criativas que todos os grandes mistérios foram criados ao observá-las e usar a imaginação. Talvez por não comprometer essa visão criativa, o universo de Horizon seja tão surreal e fascinante. Diversas vezes eu me peguei parado ou explorando em direção nenhuma, puramente para experimentar mais da atmosfera que o jogo oferece. A naturalidade com que os ambientes e biomas se misturam são impressionantes e me passou a sensação de que eu realmente estava em uma jornada através de um continente, um argumento convincente de que esse mundo realmente está vivo. O mesmo ingrediente que fez o time de escritores imaginar toda a trama foi bem traduzido para o jogo final. As paisagens e vistas são maravilhosas e se misturam com naturalidade ao passado fragmentado da raça humana. O passado do jogo é também o nosso presente, um passado que põe em questão muito mais do que o usual em termos de construção de mundo. Porque me fez observar os conflitos desse universo com outros olhos. Ele me fez repensar, por exemplo, como eu entendo a tecnologia e a natureza. Simplesmente porque esse é um mundo em que a natureza, de certa forma, é também tecnológica. Por isso há imagens aqui não só de oposição, mas também de integração.
Esse reflexo distorcido da nossa sociedade, como conhecemos, quebra a quarta parede de forma implícita e me fez questionar o que diabos aconteceu com o meu mundo para ele se tornar esse mundo. Uma busca incessante por respostas e uma busca tão minha quanto a de Aloy. Em Killzone, eu senti que a guerrilla seguiu a ordem inversa. Os Helghast eram icônicos e os protagonistas genéricos. Horizon iguala as coisas. A Aloy é tão característica quanto os inimigos que ele enfrenta. O arco narrativo dela foi escrito com tanto cuidado que já no começo eu simpatizei com a personalidade e as suas dores. A Aloy é uma órfã que vive a parte da tribo e é renegada desde o seu nascimento. Apesar da rejeição, existe um conflito dentro dela sobre pertencer à tribo. Ela é vulnerável na mesma medida que forte, ela é maltratada e subestimada de forma que realmente me fez querer ver ela ter sucesso e emprestar a minha força para ela. Conforme o jogo avança, fica muito perceptível como isso foi proposital. A Aloy tem uma personalidade bem definida, mas ao mesmo tempo ainda é um recipiente para o jogador, similar à série Deus Ex, por exemplo. A forma com que a Aloy conecta o jogo e o jogador é brilhante. O diferencial de Horizon está em como a estrutura narrativa permite que ambos, jogador e protagonista, exibam e expressem comportamentos e emoções de forma autônoma e em momentos chaves, com objetivos dramáticos inteligentes e muito bem definidos. Pega o próprio The Witcher como exemplo. Ainda que você possa fazer escolhas, eu sinto que o Geralt foi criado para ser o Geralt. Isso é diferente, por exemplo, de Dragon Age, onde você realmente assume o papel do protagonista. Horizon encontra um equilíbrio excelente dos dois modelos. A Aloy foi criada para ser a Aloy, mas também você. Esse elo faz toda a diferença e é aproveitado de forma muito inteligente, tanto na história como nas mecânicas. Isso me fez compartilhar os mesmos sentimentos e conhecimentos da protagonista durante toda a jornada, uma jornada que é movida a descobertas. Eu aprendi e evoluí junto com a Aloy. Faz sentido que ela compartilhe a habilidade que eu adquiri e derrote os inimigos com mais facilidade, assim como faz sentido que eu compartilhe o conhecimento que ela ganha conforme explora o universo do jogo. Simplesmente porque o jogo se preocupa em traduzir suas mecânicas em narrativa e sua narrativa em mecânicas. Esse paralelo e a preocupação com integridade narrativa reforçam o capricho e o quão integrado narrativa e mecânicas realmente são. Na maioria dos RPGs, os protagonistas descobrem coisas que eles já deveriam saber. Isso se deve muito à necessidade de expor o jogador a esse conhecimento sobre o universo. Horizon faz isso de forma natural, porque no seu contexto faz sentido que a Aloy queira descobrir e explorar o mundo tanto quanto você. A história apoia a ideia de vagar sem rumo pela Terra. Pode parecer uma coisa pequena, mas foram essas nuances que tornaram a minha experiência com um jogo tão verdadeira e marcante. Horizon foi completamente construído em torno da sua protagonista. Eu adorei o conceito por trás dos encontros e inimigos de Horizon, e o foco em precisão acima de tudo. A melhor parte da jogabilidade é como a progressão de personagem parece natural, principalmente graças ao design das criaturas. É preciso meio que aprender os pontos fracos de cada inimigo, porque todos precisam de uma tática específica. O que acaba acontecendo é que a maior evolução é por parte do próprio jogador e não no aumento de estatísticas como em RPGs tradicionais. Existe um termo em game design chamado Tell. O conceito gira em torno de você poder olhar para o design e o movimento do inimigo e entender que tipo de ataques ou perigos ele pode oferecer. Se ele ataca rápido ou devagar, se prefere se manter à distância ou próximo, enfim, que tipos de perigos ele pode oferecer e quais fraquezas podem ser exploradas. Isso é muito bem feito aqui. Todas as criaturas de Horizon podem ser lidas e compreendidas com clareza dentro e fora do combate. Isso te permite se preparar e se adaptar a cada encontro com facilidade, de uma forma muito dinâmica. A ideia é fazer você se sentir como um caçador. Eu curto muito o conceito, mas apesar dos acertos, a execução podia ser melhor. A jogabilidade como um todo não é um dos seus pontos fortes. As melhores partes estão na narrativa e história. Como o jogo conduz a curiosidade e satisfação de quem está jogando para mantê-lo aprendendo aos poucos e focado no objetivo principal, mesmo quando se está completando objetivos opcionais. Outros jogos de mundo aberto tentam fazer a mesma coisa, mas raramente conseguem.
A maioria dos jogos de mundo aberto tem um território grande e muito conteúdo, mas isso vem às custas do level design, que normalmente é bem pobre e genérico. Horizon não sobrecarrega o jogador com objetivo. É uma abordagem de level design com menos conteúdo, mas mais denso e polido. Por ser um design mais controlado, é mais fácil se manter engajado ao longo da campanha. Horizon Zero Dawn tem uma história pessoal, mas ao mesmo tempo uma trama com grandes repercussões, misturando com competência o mito da caverna com a jornada do herói. O que faz a escrita se destacar é a exploração dos pequenos detalhes, dos personagens menos importantes e a introspecção da protagonista. Há mais detalhes e significados por trás da cultura de algumas tribos do que em narrativas inteiras de outros jogos. Tudo isso torna as consequências e os indivíduos mais reais e mostra o quão interpessoal um jogo pode ser, o que acaba fazendo da sua história ainda mais poderosa. O título trata de temas complexos como filosofia, política, misticismo, religião, representação feminina e principalmente o questionamento de dogmas e tradições sociais. Esse último é abordado de forma inteligente, porque a história mostra que o oposto, total desprezo por padrões éticos, pode ser tão ruim ou até pior que a obediência cega. The Witcher 3 estabeleceu uma base narrativa e ambiental pela qual Horizon Zero Dawn se inspirou e acrescentou com muita originalidade toques próprios ao seu conceito. Uma jornada emocional e um mundo vislumbrante. Graças a isso, ambos me fizeram experimentar uma grande aventura a usar o poder da mídia dos videogames para contar uma história diferenciada e me aproximar, ou melhor, teletransportar para dentro de uma experiência densa, tanto através da sua ambientação como dos seus protagonistas. Mas e se um jogo conseguisse capturar a essência do que fez The Witcher 3 e Horizon tão bons em um todo tão coeso quanto, e ainda romper com as tradições do gênero?